Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas. E claro, gostaria de compartilhar essa jornada de conhecimento e sabedoria com você. Bom, vamos lá. Vamos hoje no assunto sobre o Ho'oponopono. Ele é o nosso gancho para a gente chegar às mais profundas ideias, filosofias e colocar, é claro, em prática no nosso dia a dia. Não basta a gente ter todo o conhecimento, ou seja, não basta a gente ter uma sala repleta de livros, com todo o conhecimento do universo, de todas as formas, mas no dia a dia a gente não consegue praticar tudo isso. Eu sou a favor da prática, da experiência. Você tem que mergulhar dela. Não dá para você molhar os pés. Isso não é viver. Isso daí é viver incompletamente. Há necessidade de você se atirar realmente à experiência e assim despertar, aplicar, receber a sabedoria. Bom, muita gente me fala, Dr. Paulo, me fala um pouquinho sobre esse negócio do amor que você fala aí no Aloha, né? Que a gente tem que compartilhar o nosso melhor. Eu vejo, Dr. Paulo, que a maioria das pessoas, elas têm uma dificuldade de se relacionar com outras. Bom, se você parar um segundo para perceber, nós temos ainda uma dificuldade enorme em se relacionar com outras pessoas. Porque talvez lá no nosso passado nós realmente fomos seres primitivos, seres de caverna, onde homens e mulheres tinham suas dificuldades de se comunicar. E essa dificuldade, após milhões de anos, ainda constitui um dos nossos problemas atuais. Você pode ver isso hoje no dia a dia, através da comunicação com os pais, professores, amigos, colegas de trabalho, até no seu relacionamento afetivo. Como é difícil a gente mandar a mensagem de forma correta e a pessoa captar essa mensagem de forma correta. E aí nós aplicamos, ao invés desse poder da comunicação, desse resgate do entendimento, nós aplicamos o braço de ferro, ou seja, saber quem tem mais razão, saber quem tem mais poder no relacionamento, e isso, é claro, está fadado a dar errado, a não funcionar, a relação se torna péssima. Por isso o nível de divórcios que nós temos hoje em dia. As pessoas se tornam mais egóicas do que compartilham. E como você sabe, o Ho'oponopono é mais compartilhar do que egoísmo, muito mais. O egoísmo é um sabotador, o ego é o sabotador desse processo todo. Bom, nós estamos em uma época em que nós temos, é claro, menos guerras, nós estamos praticamente em épocas muito mais pacíficas em relação ao nosso passado, em relação às guerras monstruosas que nós tivemos. E eu digo guerra, eu posso até incluir a Inquisição nisso, posso incluir também a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, os problemas que a África tem com as suas guerras constantes, lá em Israel, aquele povo daquela península lá, tudo é muito complicado, guerras, guerras e guerras. Então hoje a gente percebe que isso diminuiu muito e nós temos então a tendência a ter mais amor, essa é a grande verdade. Bom, não é a grande verdade. Nós não somos tão amorosos assim, muito pelo contrário, nós somos muito mais egoístas. Hoje em dia, esse negócio de a gente ser mais amorosos é um disfarce feito pelo ego que colocou uma palavra para isso, se chama simplesmente tolerância. As pessoas se toleram mais, pessoas acabam buscando pessoas de mesma identidade. Você pode ver isso nas redes sociais. Você não vai num grupo diferente que não tem nada a ver com você. Ou se você vai, percebe que não tem nada a ver com você, você simplesmente pula para outro grupo e aquilo lá simplesmente fica para trás. Da mesma forma, quando você encontra uma pessoa lá nas redes sociais e não bate as suas ideias com ela, você descarta a pessoa, bloqueou, fechou, acabou. É assim que nós fazemos. Hoje nós estamos mais no cada um vive no seu quadrado do que nós vamos nos juntar e nos unir. Existe uma coisa muito interessante. Na religião se fala muito sobre isso, amai os seus inimigos. É realmente complicadíssimo isso, mas se você levar ao pé da letra, amar os seus inimigos vai muito além do que realmente significa na tradução literal. Nosso grande inimigo hoje é a diferença. Eu não sei se você percebeu, mas se a pessoa é diferente de você, já causa um atrito. E perceba que o atrito é necessário para formar o fogo. O fogo queima, modifica, transforma, cresce.
Só para você ter uma ideia básica, escapando um pouco do assunto, mas sem fogo, hoje a gente não estaríamos aqui. Fogo é tudo na nossa vida. Então, imagine que esse atrito entre as diferenças promove todo o crescimento da nossa vida. Mas o que nós fazemos? Compartilhamos pessoas em espaços diferentes, em grupos diferentes e as toleramos. Ou seja, até esse ponto vai, daqui não. Se a pessoa entrou no meu dia a dia, aí o negócio já complica. Isso não é amor, isso é tolerância. E hoje nós passamos por esse processo. Passamos por esse processo porque às vezes a pessoa não faz o que nós queremos, não faz no tempo certo, não pensa do mesmo jeito que a gente. Ou seja, nós gostaríamos de entrar num mosteiro onde você fala uma palavra sagrada, ou amém, e todo mundo amém. Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Isso não é fruto de evolução, é fruto de involução. Nós estamos cada vez mais involuindo, ou seja, nos guardando dentro dos nossos próprios pensamentos, naquele universo pequeno, residual, onde a nossa verdade é que conta. Você não precisa mais nem se expor, nem trazer de fora uma ideia diferente e cristaliza o nosso tipo de mentalidade e pensamento. Aí as coisas realmente não funcionam. A intolerância também é gravíssima. Então, nós vivemos um período de tolerância, ou seja, nós toleramos, mas até certo ponto depois nós explodimos. Então não funciona. O amor é muito diferente. O amor é extremamente receptivo. Mesmo a pessoa sendo diferente, isso dá o direito de você entender Deus em cada um, porque Deus fez todos nós diferentes. Quem é o nosso autor? É o DNA. Deus é nosso autor. Nós somos diferentes. Você simplesmente não respeitar a diferença, não permitir que o outro seja quem é, dificulta completamente os nossos relacionamentos e nosso amor. O amor é viver com essas diferenças. É simplesmente respeitar o outro, dar oportunidade do outro se expressar, que você se expresse, que ambos se respeitem e se entendam. Isso é fundamental. Respeito é básico, é fruto básico da boa convivência. Então, quando nós falamos sobre amor, nós falamos sobre respeito, sobre entender o outro. Por que o outro é diferente? Você já percebeu por que o outro é diferente? Primeiro, porque ele teve uma infância diferente. Se ele teve uma infância diferente, ele teve pais diferentes. Se ele teve pais diferentes, ele pode ter os pais diferentes, mas vocês serem irmãos, são pais iguais, ok? São os mesmos pais, não são diferentes. Mesmo assim, você e seu irmão têm as suas diferenças. Por quê? Porque vocês pensam de maneira diferente. Isso é importante a gente entender. Entender que no nosso mundo, essas diferenças é que fazem a diferença. É isso que nos enriquece, que nos faz crescer, que nos motiva, que nos faz entender o mundo de formas diferentes. Então, quando você hoje fala sobre amor, perceba que o amor é aquele que acolhe a outra pessoa. Acolhe um pensamento, mesmo que seja diferente do seu. Veja isso no relacionamento. Marido e mulher pensam diferentes? Podem pensar diferentes. Não há problema algum. O grande problema é que por pensar diferente, cada um esconde o que pensa. E aí nós vivemos na superfície. Fazendo o oposto, dando liberdade para o outro ser o que é, e isso é amar, veja bem que interessante. A partir desse instante, a pessoa cresce, porque você dá espaço para ela se expressar, para ela ser. Agora, quando você cultua esse desrespeito, ou seja, esses limites, o ódio, a raiva, a revolta se instalam, que estão muito distantes do amor. O medo se instala. Puxa vida, eu não posso falar isso no meu grupo. Por quê? Porque todos vão viver de uma forma diferente. Então você não aceita os seus próprios pensamentos e ainda secretamente guarda-os para si. Não é um fruto saudável. É algo que vai mexer com o seu interior. Vai quebrar a sua autoestima, vai acabar com a sua naturalidade. Então quando as pessoas falam sobre amor, nós precisamos entender muito bem
né? Na prática do aloha, na prática do ho'oponopono. Não adianta você fazer ho'oponopono para mandar a pessoa afastar. Ah, eu quero afastar aquela pessoa, vou fazer ho'oponopono para isso. Não faz sentido nenhum. O sentido é você trazer essa pessoa para perto de você, entender como ela age, como ela pensa, como ela é. Isso traz o quê? Traz a tolerância não explosiva, traz o respeito. E isso é fundamental. Por que eu estou falando isso hoje em dia? Porque muita gente fala que nós estamos hoje numa vida, numa época de amor. Então a pessoa começa a fantasiar. Você vê algumas pessoas falando sobre amor, parece que é maravilhoso. Eu vejo pessoas seguindo gurus. Gurus que falam sobre o amor. Então essas pessoas seguem os gurus. Mas não conseguem ter um equilíbrio com a família. Não conseguem se encaixar com mãe, com pais, com irmãos. Não conseguem se encaixar no relacionamento. Quer dizer, é muito lindo você seguir quem fala sobre amor, mas praticar amor mesmo é difícil. Então você vê aqueles pequenos grupos onde todo mundo está lindo, falando de amor, mas no seu redor ninguém faz nada sobre amor. Muito pelo contrário, se afasta de qualquer coisa que dê problema para ela. Por quê? Porque isso é insanidade. Isso não é amor. Muito pelo contrário, é uma limitação mental. As pessoas acreditam que estão expandindo sua consciência, mas no fundo elas estão afastando-se de si mesma. O verdadeiro amor é esse que nós vivemos lá em casa, lá na família. Meu filho pensa diferente, minha filha pensa diferente, eu penso diferente, minha esposa pensa diferente, no local de trabalho todas as pessoas pensam diferente, eu vou conversar com um aluno, pensa diferente. Não tem problema. Não tem problema. Isso daí é uma solução, porque cada um deles tem uma percepção diferente do mundo, como eu tenho a minha. Então, quando a gente atinge esse nível de consciência, de acolher tudo isso, entender, se comunicar, conversar, respeitar, fazer o outro entender sobre o seu respeito para com ele e ele entender que ele também deve pensar e respeitar sobre o que você pensa, é importante. Fica a dica para você. Às vezes a gente, por exemplo, tem problemas na família, que a família é uma loucura. A família, ninguém pensa um com o outro, todo mundo pensa diferente, e aquilo lá parece um estopim. Você não vê uma família que você fala assim, essa família é feliz. Essa família é uma loucura, está todo mundo brigando, está todo mundo discutindo. Como que você resolve isso? Fazendo as pessoas entenderem que cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu modo de pensar. Que nós precisamos simplesmente respeitar cada opinião. Você vai me ouvir, não vai criticar. Eu vou te ouvir e não vou te criticar. Eu vou captar a tua opinião, tua mensagem, tua forma de pensar, o mecanismo como age a sua mente. E você vai captar o meu. Cada um pode absorver um pouquinho do outro. A forma, o entendimento. Isso vai melhorar o relacionamento. Mas tem que ter o respeito. Qual que é o respeito? É não criticar. Se respeitou? É jogar totalmente a crítica no outro, tipo, você está errado e eu estou maravilhosamente dentro da minha razão, que não é coerente. Então, quando a gente situa esse sistema dentro do nosso lar, sentando, marido, esposa, filhos, falando, olha, eu sei que cada um tem a sua opinião, seu jeito de pensar, seu jeito de encarar a vida, dependendo das suas experiências, né? Sabendo que existem pessoas que têm mais experiência e outras que têm menos. Mas isso daí envolve o quê? O respeito. Então, vamos a partir de hoje respeitar-nos, entender-nos. Você pode falar o que você pensa, eu posso falar o que eu penso. E assim a gente se entende. Isso é fundamental e isso é instituir o amor dentro da família. É unir, não é o que a gente vem fazendo isso há muito tempo. Cada um no seu quadrado, cada um no seu limite. Você vê isso hoje, porque eu falo quadrado, porque você vê isso hoje quando os filhos chegam em casa, um vai lá no quarto, o outro vai no outro quarto, a mãe está assistindo televisão, o marido está no escritório. Pronto, 4 lugares diferentes. E cada um no seu limite. Se juntar tudo aquilo,
é um pandemônio, porque falta justamente esse tipo de amor. Coloca todo mundo isso na mesa para conversar. Faz como foi o seu dia? O que aconteceu no trabalho? Como foi na escola? Compartilhe, entenda, respeite, converse, dialogue, dê uma ideia. Isso é fundamental para a gente crescer e viver melhor. Viver com amor. Viver com aloha. Ho'oponopono nos permite esse entendimento. E é isso que eu gostaria de levar para você hoje. Um forte abraço. Encontro você nos próximos vídeos. E claro, vamos lá. Amor, respeito, dentro e fora do nosso lar. Até mais.